Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, prepare-se para uma viagem no tempo fascinante. Descubra a história surpreendente do relógio de Hitchrod Ford, uma maravilha do século XIV, que não apenas marcou as horas, mas ajudou a reinventar o próprio conceito do tempo. Desde a preocupação de um rei com uma abadia em ruínas, até a genialidade de um abade doente. Explore como essa invenção revolucionária influenciou a sociedade e a nossa percepção do tempo. Olha, nesse vídeo desvendamos aí os segredos por trás dessa engenhoca fascinante, explorando suas inovações e o seu impacto duradouro. Entenda como a busca pela precisão astronômica levou à criação de um dos primeiros relógios mecânicos complexos da história. Veja. Prepare-se para uma viagem no tempo fascinante. Já nos primeiros segundos, você vai descobrir como a preocupação de um rei com uma igreja em ruínas nos leva a uma invenção que mudou a nossa percepção do tempo. Quer saber como um abade doente e um relógio super chique se conectam com a forma como marcamos cada segundo hoje? Então, fique ligado. E para você que adora se aprofundar nos temas que trazemos, não deixe de buscar mais informações em outras fontes sobre essa incrível história. No início da década de 1330, o jovem rei Eduardo III fez uma visita à abadia localizada em Strait Albans, uma cidade que ficava a aproximadamente 30 quilômetros de Londres. Ao chegar, encontrou o prédio em um estado de grande deterioração e seu abade, chamado Richard de Wallingford, bastante enfermo. E o mais curioso é que esse mesmo abade estava dedicando uma quantidade enorme de tempo, esforço e recursos financeiros na construção de um relógio extremamente sofisticado. Conta a história que Eduardo III questionou o abade, perguntando se ele não deveria priorizar a reconstrução de sua igreja. A resposta de Wallingford foi intrigante: "Senhor, muitos são capazes de construir uma igreja. Mas, se eu vier a falecer, não haverá ninguém que possa concluir o meu relógio." Acontece que essa afirmação não se provou totalmente verdadeira. Richard de Wallingford faleceu no ano de 1336, antes de conseguir finalizar sua engenhoca. E, na Europa daquela época, existiam diversos outros relojoeiros explorando as novas tecnologias relacionadas à medição do tempo. Contudo, graças aos projetos que foram descobertos na década de 1960, hoje sabemos que o relógio de Wallingford foi uma verdadeira maravilha para sua época. Podemos até dizer que o relógio de Wallingford era tão avançado que ajudou a reinventar o próprio conceito de tempo. Agora, vamos voltar o proverbial relógio para um período anterior à existência dos relógios mecânicos modernos. Como os seres humanos concebiam o tempo? Bem, para começar, havia a observação diária do ciclo claro-escuro-claro, e assim por diante. E esses períodos de escuridão eram, em geral, um tempo menos produtivo, então era importante distingui-los do dia. Se você vivesse, por exemplo, no Egito Antigo por volta de 1200 anos antes de Cristo, você dividiria tanto seu dia quanto a sua noite em 12 partes iguais. E durante o verão, quando havia mais luz solar, uma hora do dia seria mais longa do que uma hora da noite. E o contrário também era verdadeiro. Essa filosofia de cronometragem persistiu ao redor do globo até a Idade Média, e ficou conhecida como horas desiguais. Ou seja, o tempo exato estava intrinsecamente ligado ao Sol. Mas, em vez de sempre consultar o relógio de sol mais próximo para saber as horas, muitos humanos estavam simplesmente preocupados com o tempo que levaria até algum evento futuro. Por exemplo, um padeiro precisava saber o momento certo de tirar os pães do forno. Ou um monge precisava saber quando começar a rezar um certo período de tempo após o pôr do sol. Então, além de marcar a posição do sol, existia outro tipo de cronometragem que realmente importava antes dos relógios modernos: definir um cronômetro. E um cronômetro particularmente popular era o relógio de água. Em sua forma mais simples, um relógio de água nada mais era do que um recipiente com um furo perto do fundo. O recipiente era preenchido até uma altura específica, e a água escorria pelo furo a uma taxa previsível. Assim, verificando o nível da água em relação às marcações dentro do recipiente, era possível saber quanto tempo havia se passado desde que ele foi cheio. Ao longo dos séculos, a humanidade aprimorou ambas as tecnologias de cronometragem.
Mas a filosofia da medição do tempo permaneceu a mesma desde a antiguidade até a Idade Média. Podemos observar isso na própria palavra relógio. Ela tem origem na palavra latina para sino, porque um relógio do tipo temporizador era geralmente equipado para tocar um sino em intervalos específicos. Ou seja, medir o tempo estava super intimamente ligado a um dispositivo que hoje descreveríamos como um alarme. Agora, no final do século XIII, os relógios de água haviam se tornado o auge da tecnologia de cronometragem em todo o mundo. Inclusive, enviados diplomáticos frequentemente presenteavam com relógios de água como uma forma elegante de demonstrar poder e sofisticação. Sistemas elaborados de canos e tanques produziam um fluxo de água suave e reproduzível. E aí, está gostando de desvendar os mistérios do tempo conosco? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação é muito importante para o canal NBS. Continuando nossa imersão na história da medição do tempo aqui no canal NBS. Vimos na primeira parte como a necessidade de marcar os momentos levou a invenções engenhosas como os relógios de água. Mas, prepare-se, porque agora a história fica ainda mais interessante. Você vai descobrir como a busca pela precisão e a fascinação pelos céus impulsionaram uma revolução na forma como contamos cada instante. Fique com a gente e não perca os detalhes dessa evolução. E lembre-se, se você está gostando dessa jornada, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Dentro desses relógios de água mais elaborados, pequenos flutuadores tinham a capacidade de movimentar tábuas ou mostradores conforme o nível da água diminuía. Isso permitia acionar não apenas um mostrador de relógio propriamente dito, mas também modelos astronômicos. Muitos desses relógios extravagantes acabaram instalados em monastérios, que na época eram importantes centros políticos e onde os monges precisavam seguir um cronograma de orações muito rigoroso. No entanto, mesmo os melhores relógios de água enfrentavam um grande problema: necessitavam ser recarregados por um humano, que ocasionalmente podia se esquecer de encher o recipiente antes que a água acabasse, ou não enchê-lo até a marca correta. Enquanto isso, os acadêmicos demonstravam um interesse crescente em medir as coisas da maneira mais precisa possível. Tanto estudiosos seculares quanto religiosos eram obcecados em calcular sequências de números incrivelmente longas ou em criar tabelas extremamente detalhadas de medições astronômicas. E como os eventos astronômicos ocorrem de forma tão regular, um relógio preciso poderia funcionar como um modelo fiel dos céus. Essa obsessão pela medição de precisão foi naturalmente estendida ao tempo, e também gerou debates profundos sobre a sua natureza. Seria uma entidade física ou algo que existe apenas em nossa experiência? Seria discreto ou contínuo? Como poderia descrever o movimento dos céus e o que isso significava para a alma humana? Se você fosse um monge com interesse em astronomia e na medição precisa dos horários de oração, provavelmente ficaria obcecado com a ideia de construir um relógio perfeito. Você desejaria inventar algo que exigisse a menor intervenção humana possível. E isso demandaria um mecanismo que se movesse em um ritmo previsível, além de uma fonte de energia que acionasse esse mecanismo de forma confiável. O primeiro lugar onde se poderia buscar inspiração eram os moinhos de grãos, que já utilizavam engrenagens capazes de fazer com que um modelo de relógio ou astronômico se movesse com maior precisão. E para a fonte de energia, poderia-se considerar a adição de um oscilador, um componente que aproveitasse a gravidade para se mover de um lado para o outro de forma confiável. Se todas essas peças pudessem ser unidas, teríamos um relógio totalmente mecânico. Por volta do ano de 1276, alguém chegou muito perto de alcançar esse feito, utilizando mercúrio líquido em vez de água. Esse dispositivo possuía um mostrador capaz de completar uma rotação a cada 24 horas e era alimentado por um peso enrolado em um tambor giratório. O mercúrio era colocado dentro desse tambor para se agitar e funcionar como um contrapeso, ditando quando o peso realmente podia girar o tambor. No entanto, essa configuração não era perfeita e não possuía um oscilador. Consequentemente, o mostrador não conseguia girar a uma taxa totalmente confiável. Não existe um registro sobrevivente de quem conseguiu inventar o primeiro relógio mecânico adequado, mas provavelmente ocorreu por volta desse período. Entre os anos de 1273 e 1321, diversos relógios na Inglaterra passaram por manutenção que envolvia algum tipo de novo componente.
Nenhum desses relógios ainda existe, nem há descrições detalhadas deles. Portanto, parte desse trabalho pode ter sido uma atualização de relógios de água, em vez de um salto para relógios puramente mecânicos. Mas os historiadores literalmente possuem os recibos, então sabemos que algo importante estava acontecendo naquela época. E também sabemos que, no ano de 1327, Richard de Wallingford finalmente iniciou os planos para seu extraordinário relógio. A grande genialidade do relógio de Wallingford residia na combinação de 3 inovações principais: um escape, um mecanismo de toque de hora e uma engrenagem oval. Embora ele provavelmente não tenha inventado nenhum desses componentes individualmente, a precisão de seus projetos e a maneira inovadora como os integrou representaram um feito absoluto de engenharia. Um escape é o mecanismo crucial que desacelera a força motriz de um relógio. O contrapeso de mercúrio que mencionamos anteriormente é um exemplo de um escape rudimentar. Um dos primeiros tipos de escapes oscilantes, e portanto, mais confiáveis, foi provavelmente o estilo Verdiend Folliot. Eles possuíam uma haste que girava para permitir que uma grande engrenagem dentada avançasse em intervalos periódicos. Enquanto isso, o escape desenvolvido por Wallingford ficou conhecido como o Strube. Ele apresentava uma roda cravejada de pinos, semelhante a um porco-espinho. Nessa configuração, uma haste giratória rolava entre os pinos, impulsionando suavemente o mecanismo e rastreando a passagem do tempo. Avançando para a próxima inovação, o toque de hora. Hoje em dia, consideramos natural que um relógio toque uma vez quando é 1 hora, 2 vezes quando são 2 horas, e assim por diante. Mas essa era, na verdade, uma questão de engenharia bem complexa de resolver. Simplesmente tocar um sino no topo da hora, ou até mesmo reproduzir uma pequena melodia musical, não era uma novidade na época de Wallingford. Contudo, ele conseguiu projetar um cilindro com pinos que, ao girar, contava as horas do dia e acionava o número correspondente de toques de sino. Em seus projetos, ele incluiu uma tabela com as posições precisas de todos os 300 pinos que adornavam o cilindro. Ele até os overizou em um padrão espiral para facilitar a fabricação. Finalmente, a maior conquista de Wallingford foi uma engrenagem oval, que ele criou para rastrear com precisão o movimento do Sol no céu. Veja bem, a velocidade com que o Sol cruza o céu varia dependendo da época do ano. Os estudiosos do século XIV não conheciam um verdadeiro motivo para isso. Afinal, eles ainda acreditavam que tudo orbitava a Terra. Mas eles possuíam uma equação sofisticada para acompanhar esse fenômeno. Essa equação, no entanto, não se traduzia bem para os relógios da época. Um relógio que pudesse indicar com precisão a posição do Sol em uma determinada hora durante o verão estaria lamentavelmente impreciso no inverno. Até que Wallingford surgiu, é claro. Em vez de utilizar as engrenagens circulares típicas, ele construiu cuidadosamente uma engrenagem oval a partir dos arcos de 4 círculos diferentes. Essa engrenagem possuía exatamente 331 dentes, meticulosamente usinados, para que uma engrenagem menor com 8 dentes pudesse engrenar neles. O formato exato do oval e a proporção de dentes em cada engrenagem reproduziam a velocidade variável do Sol ao longo do ano. Essa não é uma inovação que você encontraria em um relógio moderno, mas lembre-se, naquele ponto da história, saber a posição do Sol ainda era uma parte crucial da marcação do tempo. Assim, o relógio de Wallingford registrava uma quantidade enorme de informações e era incrivelmente preciso. Era tão preciso que conseguia distinguir a diferença entre um dia solar de 24 horas, baseado na medição de quanto tempo o Sol leva para reaparecer no mesmo ponto do céu, e um dia sideral, que se baseia em quanto tempo as estrelas levam para reaparecer no mesmo ponto. Um dia sideral é cerca de 4 minutos mais curto do que um dia solar, porque a Terra está girando em seu próprio eixo e orbitando o Sol simultaneamente. E ao longo de um mês, o relógio de Wallingford erraria nessa medição sideral por apenas 1 segundo. Com base em todos esses cálculos automáticos e sofisticados, esse relógio também podia rastrear quando era maré alta ou baixa, as fases da Lua e até mesmo eclipses lunares. Um relógio tão intrincado exigiu muito tempo e dinheiro para ser construído. Infelizmente, Richard de Wallingford sucumbiu ao que pode ter sido vancenias antes de poder ver seu relógio concluído.
Não temos certeza de quando ele foi finalizado, mas os registros da abadia fizeram questão de especificar que o projeto estourou o orçamento. E por muito tempo, registros como esses eram tudo o que tínhamos para seguir em frente. Porque parte da magia desse relógio aqui ele quase se perdeu no tempo. Assim como muitos outros relógios construídos naquela época, ele não existe mais. Há uma grande chance de que ele tenha sido desmontado para obtenção de peças de reposição ou matérias-primas depois que o famoso Henrique quer o divórcio VIII dissolveu o mosteiro de Streit Albas no ano de 1546. O último relato de uma testemunha ocular foi escrito por um bibliotecário no ano de 1534, quase 200 anos após a construção do relógio. E mesmo assim, ele o descreveu como uma maravilha ainda sem igual em toda a Europa e anotou descrições dos detalhes astronômicos que o relógio podia exibir. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar do relógio de Streit Albas até o ano de 1965. John Knopf, um historiador de astronomia em Oxford, estava folheando um livro que havia sido doado à universidade em algum momento do século XVII. E, para sua surpresa, ele continha instruções detalhadas para construir um relógio muito sofisticado. E sim, ele as utilizou para fazer uma reconstrução. O livro que Knopf descobriu parece ser uma cópia das anotações do próprio abade, criadas logo após sua morte, provavelmente por um monge que havia sido encarregado de cuidar do relógio. É a descrição mais antiga e completa do mundo de um relógio mecânico já descoberta, marcando a década de 1330 como uma transição definitiva para relógios mecânicos na Europa. Porque logo após a morte de Richard de Wallingford, os relógios mecânicos se espalharam rapidamente para quase 80 cidades em todo o continente. Isso inclui relógios instalados não em monastérios, mas em centros urbanos. Pela primeira vez na história, o tempo padronizado era conhecimento publicamente acessível. E embora os relógios tenham sido originalmente projetados para trazer glória a Deus por meio de suas impressionantes previsões astronômicas, suas limitações práticas criaram um novo ritmo para a vida diária. Era muito mais fácil construir relógios mecânicos que só precisavam controlar 24 horas iguais. Assim, muito rapidamente, tanto a indústria quanto o comércio se afastaram das horas desiguais baseadas na luz do dia, nas quais as civilizações confiavam desde a antiguidade. Por causa dos relógios mecânicos que marcavam horas iguais, o tempo deixou de ser uma medida de algo e se tornou algo em si mesmo. Isso teve implicações profundas na sociedade. O tempo agora era algo a ser gerenciado e controlado. O uso do tempo começou a ter um peso moral, e a pontualidade ganhou novas conotações morais e sociais, muitas das quais persistem até hoje. Os relojoeiros adicionaram mais ponteiros para medir unidades de tempo cada vez menores e subtraíram os movimentos dos corpos astronômicos, provavelmente porque não conseguiam encaixar todas essas informações em mostradores de relógios novos e menores. Então, no século XIX, culturas ao redor do mundo adotaram um tempo médio. Isso era conveniente para definir horários de trens, mas significava que, na maioria dos lugares, o meio-dia não era mais o momento em que o Sol estava em seu ponto mais alto no céu. E no ano de 1967, nós separamos o tempo do cosmos completamente. Cientistas redefiniram a duração de um segundo para ser baseada em uma propriedade subatômica do elemento metálico césio. O que parece um pouco aleatório, mas eles usam césio em relógios atômicos, os cronômetros mais precisos que temos agora. A humanidade inventou o relógio mecânico para ajudar a rastrear nossa visão dos céus baseada na Terra. Mesmo que essa fosse a única coisa que o relógio de Richard de Wallingford fez, já seria uma grande conquista. Mas por causa de pessoas como Wallingford, poderíamos dizer que também adiantamos o próprio tempo. O que também é uma conquista. Embora, como uma pessoa que se estressa muito por se atrasar para as coisas, eu não diria necessariamente que é uma conquista maior. A fascinante história do relógio de Richard de Wallingford nos transporta para um período crucial da história, onde a necessidade de medir o tempo com precisão impulsionou inovações tecnológicas surpreendentes. Podemos observar diferentes perspectivas sobre essa invenção e seu impacto. Por um lado, a construção de um relógio tão complexo em um período de dificuldades financeiras para a abadia levanta questionamentos sobre as prioridades da época. A dedicação de recursos significativos a um projeto pessoal, mesmo que científico,
em detrimento das necessidades estruturais da Igreja, pode ser vista como controversa. Afinal, como o próprio rei Eduardo III ponderou, a construção da Igreja não deveria ser prioritária. Por outro lado, a visão de Richard de Wallingford demonstra uma profunda compreensão do potencial da tecnologia para além das necessidades imediatas. Sua convicção de que ninguém mais seria capaz de completar sua obra revela uma consciência da singularidade e do avanço de seu projeto. Essa perspectiva valoriza a busca pelo conhecimento e a inovação como motores do progresso, mesmo que isso implique em desvios das normas estabelecidas. Além disso, a evolução dos mecanismos de medição do tempo, desde os relógios de água até a sofisticação do relógio de Wallingford, posteriormente, aos relógios mecânicos que se espalharam pela Europa, demonstra a incessante busca humana por precisão e pela compreensão do universo. A conexão inicial entre a marcação do tempo e os fenômenos astronômicos reflete uma visão de mundo onde o celestial e o terreno estavam intrinsecamente ligados. A posterior separação do tempo do cosmos, com a adoção de padrões mais abstratos e convenientes, como o tempo médio e a definição atômica do segundo, marca uma mudança significativa na nossa relação com o tempo. O que você acha sobre a decisão de Richard de Wallingford de priorizar a construção de seu relógio em detrimento da Igreja? Você considera essa uma atitude justificável pela busca do conhecimento ou uma negligência de suas responsabilidades religiosas? Como você acredita que a invenção do relógio mecânico e a subsequente padronização do tempo afetaram a vida social e econômica da Europa na época? De que maneiras essa mudança se assemelha ou difere das transformações tecnológicas que vivenciamos hoje? Considerando a trajetória da medição do tempo, desde a observação dos astros até a precisão dos relógios atômicos, como você imagina que nossa concepção e utilização do tempo poderão ser afetadas pelas futuras inovações tecnológicas? Se você achou essa jornada pela história do tempo fascinante, não deixe de se inscrever no canal NBS. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre curiosidades históricas e científicas. E, claro, queremos muito saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões sobre o tema. Sua interação é fundamental para enriquecer a nossa discussão. E o que você achou dessa jornada pela história do tempo fascinante, hein? Não deixe de se inscrever no nosso canal NBS, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre curiosidades históricas e, claro, queremos muito saber a sua opinião. Deixe o seu comentário abaixo com as suas reflexões sobre o tema. A sua interação é fundamental para enriquecer aqui a nossa discussão. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. Canal NBS, você se vê por aqui. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.